Boa Oi, noite, querida. tudo bem? Tudo bem, minha Como é que irmã? você tá? Vamos firme e forte, bora caminhar. Vamos começando. Então, pessoal, Raquel Paz, Boa noite para psicóloga, todos, todas. minha amiga pessoal. Nos conhecemos há um bom tempo atrás, quando viajamos juntas para a Índia para estudar, e de lá formamos uma grande amizade, né? E a gente tem uma afinidade, a parceria humana Uma aí de família, parceria. né? Aí, uma Temos parceria. assim, Raquel e nós temos assim uma afinidade de pensamento, de linha, né, de trabalho dentro da psicologia. E com Sim. isso, né, formamos assim uma amizade, uma irmandade. E eu senti de convidar a Raquel esse ano, né, um ano assim bastante desafiador. Muitas pessoas estiveram aqui no espaço, gentilmente, uma rede de ajuda, e hoje, que será a nossa última transmissão ao vivo desse ano, obviamente, no Espaço Jai, eu senti de chamar a Raquel para a gente estar compartilhando aí, fazendo uma resenha, né, desses acontecimentos, do que foi o nosso trabalho, enfim, da pandemia, né, os ganhos, as perdas, um balanço. Acho importante para a gente poder fazer um fechamento num nível de consciência, né, que convida a gente para uma reflexão mais profunda. Então, eu penso que 2020, né, a gente não foi uma passagem, sim uma travessia diferente, né? E a passagem a gente, né, passa sem um pouco distraída, e esse ano foi uma grande travessia, né, Raquel? A gente Muito. não foi possível deixar de ver Não, todas as excelente pedras, né, no palavra. caminho. Travessia. Travessia, Então, isso eu mesmo. chamo esse ano, né? Eu acho que nós vamos fazer uma travessia de 2020 para 2021, e nada mais oportuno do que a gente estar aqui nesse momento. Eu agradeço muito a sua presença, minha cara Imagina. amiga, caríssima, porque ela é muito Eu, querida. eu é que me sinto honrada, né? Esse Duplamente. E aí a Raquel, né, vem trazer essa contribuição. Vamos bater um papo aí sobre os efeitos, né, psicológicos da pandemia. A gente fazer uma análise e tentar compartilhar com vocês a nossa experiência enquanto psicóloga. Mais especificamente, a Raquel está contando para a gente aí. E, de alguma forma, contribuir para que vocês possam levar cada uma o que for importante para a reflexão de vocês. É isso, minha Isso. amiga, é contigo. Vamos. Primeiro eu tenho que agradecer, né? Pessoal, rasgação de seda. Não, não é não. Sônia é uma pessoa muito amada. Nos reencontramos no caminho. E num caminho nada mais, nada menos do que um caminho realmente transformador, que foi essa viagem à Índia. E de lá para cá, seguimos juntas, né, amiga? Mitra, irmã de alma, irmã de coração. Então, quero te agradecer. Primeiro, pela honra de me chamar para participar e do fechamento. E, como eu brinquei com você, né, um assunto tão polêmico, um assunto que eu peço até agora, inicialmente, licença. Licença a todos os seres que estão aqui acompanhando a gente, aos seres que não estão, aos seres que foram via Covid. Então, assim, falar sobre pandemia não é muito simples, mas a gente vai tentar trazer todos os pontos, né? Porque também tiveram pontos positivos e uma reflexão maior do que é estar nesse momento, né? Para nós, eu e Sônia, como psicólogas, para mim especificamente como convidada, e para os seres à minha volta, né? Porque eu aprendo demais. Então, eu tenho vivido coisas que eu não imaginava viver, exercitado, aprendido, além de ensinar, mas aprendido muito. Então, é por aí que nós vamos, né? E por onde a gente começa, Mitra? Pelo começo, né, de tudo. Então,
Vambora. do que nós Mar, eu acho assim que o começo da minha reinvenção. visão foi a reinvenção do nosso Reinvenção. trabalho, né? Eu, por Boa. exemplo, me tornei assim uma pessoa digital que eu não era, morria de vergonha de aparecer, de gravar um vídeo e me vi assim, quer dizer, eu cheguei do Peru, que eu estava trabalhando lá, já estava Sim, ensinada lá no acidente que eu sim. sofri, né? Então, eu já cheguei no Lembro. Brasil de muletas, cadeira de roda e tudo mais, então eu já estava confinada É, desde fevereiro lá no Peru. é E verdade. me reinventei, né, como psicóloga, como profissional, como pessoa, também confinada, sozinha, separada das pessoas, né? E entrar nesse mundo digital. A galera, olha, faz meditação online, no espaço de ar aberto, físico, e É, eu entrei todo descabelado no primeiro dia, não sabia o que eu ia fazer. Então, dali eu comecei a entrar nessa rede de ajuda, que foi assim maravilhoso, todos os dias, né, com muitas pessoas. Então, acho que o começo é falar um pouco da gente também, né, como ser é humano, verdade. psicóloga humana, né, que não foi É, nada fácil gente, para né? gente, né? De carne e osso. Foi um grande susto, né? Para mim foi um grande susto, porque eu já tinha tido chamado de alguns clientes que foram para outros estados, mas eu fazia algo muito pontual. Por quê? Psicóloga, porém psicoterapeuta corporal. Então, eu atendo descalça, todo mundo, né, os meus clientes queridos, né, os meus queridos e queridas sabem disso. Eu toco dentro da possibilidade de cada um receber, o trabalho com respiração e tantas outras coisas que, em 25 anos de formação, eu nunca imaginei é, exercitar isso via online. Até que eu me vi fechada, todas as pessoas naquele início, e os meus clientes demandando, e eu falei, bora lá. E eu também, né, é o meu trabalho, é a pérola da minha vida, junto com a Manu. E assim, a psicologia mais antiga, mas é, amo, Sônia sabe disso, quem me conhece também. Então eu comecei a ter que aprender a me reinventar, a atender online. Se você não se acha digital, isso não é verdade. Você é boa nisso. Eu ainda estou devendo, porque eu preciso melhorar nisso. Mas pelo menos eu estou assim, conseguindo muitas coisas. Eu acho que seria péssimo, péssimo, se a gente não se redescobrisse nesse nível. Porque as pessoas precisaram mais ainda de mim. Eu me vi sendo mais suporte. Comecei a atender ex-clientes que já estavam fora do Brasil, que vieram me pedir ajuda, mas que eu já conhecia, né, a história. Então, pôde ser feito por conta do online, por conta da tal da pandemia, né? Então, assim, no início, obviamente, né, com muito temor, com medo ético. Quem me conhece sabe que eu sou bastante certinha nesse sentido, mas a coisa fluiu, né? Fluiu, mesmo com medo, mesmo tomando muito conta, eu que orientava, vê se não tem ninguém atrás da porta, cuidado, tá dando mesmo para você ficar sozinho, porque eu criei um espaço específico para isso, mas nem todas as pessoas tinham. Então, assim, eu atendi pessoas dentro de carro, eu atendi pessoas dentro de closet, eu atendi pessoas, atendi e atendo, né, dentro do banheiro. E assim, a gente ri, porque é a maneira que a gente está conseguindo, que a gente está encontrando para estar junto, né? E, enfim, e muito válido. Daí já começam os pontos positivos, né, Sônia? Eu acho assim, A isso gente é já muito está começando a importante, falar um pouco né? disso, né? Isso, eu acho que essa coisa da privacidade, primeiro, a gente se isolou da família, porque a gente tinha que ficar meio que Uhum. isolada para atender. E um Sim. ponto também que para mim foi um ponto assim que eu venci, a barreira do medo, porque eu tive uma situação de ter que, durante mesmo no período do confinamento, de ter que atender pessoas em casa, Uhum. pacientes domiciliar com depressão, às vezes em hospital, que perderam pessoas, e eu Uhum. tinha que eu tive que ir, né? Tive que Sim. ir atender, e com isso eu me isolei da minha família, né? Eu fiquei Sim. praticamente
sem ver minha mãe quase o ano todo, né? Sim. Então, eu não podia estar com pessoas da minha intimidade, até porque você se torna um Covid ambulante, né? Corria risco, Você exatamente. sai para atender Com domiciliar. anteninhas verdes e tudo. Exatamente. Então, tem a questão da barreira do medo. Eu sentia muito É, medo de me contaminar, é, realmente. Não nego, não. Mas aí é o claro, teu trabalho, né? Então, sim. você que trabalha nessa área, não tem É, como, né? E eu voltei a atender presencial no consultório uma parte, a aham, partir de setembro, agosto, acho que agosto, setembro, justamente por isso, né? Que pessoas que não tinham espaço em casa, sim, pessoas que estavam em crise de relacionamento, separação, então não tinha sim, como falar. sim, Então, assim, assim essas situações a gente vai ter que. Cada dia uma novidade, né? exatamente, E a gente tem que criar uma solução nova para exatamente. especificamente para aquela situação, né? O meu desafio, Sônia, é um pouco diferente do seu, porque você até sabe disso, mas é legal todo mundo saber. Eu tenho uma filha acabou de fazer 6 anos, né? Mas tinha 5. E de férias o ano todo, com aulas online. E aí entramos aí na tecnologia, onde a criança extremamente corpórea, extremamente dinâmica, saudável, é obrigada a ficar horas. E ao contrário, eu não pude sair de casa, porque também não tinha com quem deixar, porque também a ajudante foi ficar confinada. Então, assim, como? Quem conseguia para ficar com a criança, para eu atender online no canto, que eu preparei. No meio disso tudo, perdi o consultório. Algumas pessoas sabem disso, outras não. Não foi adiante o que eu estava. Hoje eu já estou em outro, eu já consegui para o presencial, mas assim, fresquinho, praticamente. Ainda nem foi reinaugurado, porque essa coisa toda voltou. Então, os meus desafios foram um pouco diferentes dos seus. Eu tive mesmo que me virar para atender pessoas com depressão ali online. Eu só saía, no caso de SOS mesmo, adentrando o hospital psiquiátrico. Tinha que arranjar alguém correndo, né, para ficar com a pequena, porque o pai mora em Teresópolis. Então, assim, foi muito desafiador. Foi bastante difícil. Entre uma aula de. Eu brincava com a professora, né? Eu estou me alfabetizando, aí eu saía correndo, tomava um banho e, opa, peraí, agora eu sou a Pis Raquel. Vamos lá. O que você precisa? E nisso, voltando a falar da proposta lá, dos positivos, negativos, eu percebi que alguns eram muito semelhantes. Depende muito da estrutura do ser. Alguns casais se uniram mais exatamente devido à pandemia. Obviamente, né, que viver junto não é fácil. Então, o que estava escondido, gente, queridos e queridas, boa noite. Para quem está entrando agora, no início, eu pedi licença para falar sobre esse assunto tão delicado. Um beijo a todas, a todos. Alguns casais que já têm questões se redescobriram, outros ruíram. E eu precisei estar ali juntinho, mesmo online, contando com a confiança. Eu agradeço a cada um dos meus queridos clientes, porque ultrapassamos, assim, chamam no Havaí as grandes ondas de Mavericks, que eu gosto muito de assistir, o off. Então, assim, ultrapassamos ondas e ondas e ondas enormes, assim, onde eu não podia imaginar que realmente eu conseguisse. Eu que sou tão, gestual, né, sinestésica de toque. Então, assim, eu posso citar isso como partes positivas, partes negativas também, embora é aquilo, nada ficou escondido, né? Nada ficou Sim, escondido. A luz e a sombra se fizeram presentes. Me parece que algumas pessoas já estavam em processo de despertar. O que estão fazendo aqui? Estou na carreira certa? Estou feliz? Estou triste? O que me faz ter sentido na vida? Me lembrando do Vitor Frank, né? Do sentido da vida. E assim, outras nem tanto. De alguma maneira, a pandemia espremeu isso. Ela botou cada um no local que precisava olhar.
trazendo medo, medo literal, como a gente falou, medo da existência, medo de perder a vida, né? Medo de deixar uma criança pequena, medo de um monte de coisa, ao mesmo tempo que coragem. Eu percebi pessoas que tomaram coragem, por exemplo, para se mudar de apartamento mesmo, de lugares, né? Eu me mudei, mas não sou eu não. Mas, assim, pessoas que estavam aí há 20 anos para fazer algumas mudanças, 15 anos, 10, e que elas começaram a perceber que era it's now or never, é agora ou nunca. Então, elas começaram a fazer mudanças e mudanças, e isso mexeu muito comigo, né? Eu ver que no meio do caos, as pessoas com a nossa ajuda, porque a gente acredita nisso, né? O caminho é junto, a gente não faz nada. Quem faz é o outro. Só que a gente pode se colocar juntinho no caminhar, que eu vejo do lado. A gente caminha juntinho. Pode até clarificar, né? A gente pode estar exatamente. A gente clarifica. O processo é de cada um, né? Decodifica, mas o processo é de cada um. E, assim, isso me tocou muito de perceber e ver, sabe? Eu acho que uma das coisas também que eu percebi, que foi muito importante, é que no meu caso, né, que o atendimento familiar, né, você estava dentro da casa da pessoa. Então, no Sim. final das contas, você acabava que muitas das vezes o próprio paciente convidava, né, um filho, um marido, uma pessoa da casa, e de repente eu me vi naquela, né? Naquele celularzinho, todo mundo vira, inverte a posição, espreme todo mundo na tela e você está lá fazendo um trabalho familiar. Foi maravilhoso. Eu achei assim, muito interessante, porque muitas questões elas se resolveram em família, né? Então, ao mesmo tempo que você tinha situações que as pessoas elas acabavam tudo se revelando, né? Mas em alguns casos havia um fechamento de ciclo e em outros casos uma renovação da relação familiar, né? Que aí era avó, todo mundo junto, né? Então é uma força-tarefa de superação, né? Eu percebi. Foi muito legal também essa parte. Exatamente. Uma outra coisa também que eu sinto assim, que foi muito forte, é essa coisa da conexão com o olhar, né? Que a máscara e o distanciamento traz esse convite da gente atravessar, né, a materialidade, né? Então você entra numa outra dimensão, né, Raquel? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversou muito sobre essa dimensão do nosso ser, que o pessoal fala, né? Jung também falava, que foi muito da minha escola, né? Que é você começar a estabelecer um outro tipo de comunicação que é muito mais intensa, muito mais profunda, desinteressada, eu diria até. Porque é amorosa. Né? Na Índia a gente diz que a alma se expressa pelos olhos. Pelos olhos, pelo olhar. Então a boca é o lugar do desejo, né? Que a gente deseja e devora. E agora, né, a gente está... O convite é você reconhecer almas, né? Eu acho que tem esse lado bem positivo do ganho, né? Vamos dizer assim, do processo. As pessoas estão se vendo, se enxergando, né? Chegou a hora, né? Chegou o momento. E de alguma forma... Alô? Não, de alguma forma, do olhar, sim? Voltando a falar sobre o despertar, algumas pessoas que temiam muito olhar para questões muito sérias, elas viram que era agora, que elas pararam de protelar, sabe? De procrastinar. E tem a ver com o que você está falando. É o olhar que é para fora, mas que é 2 vezes para dentro. E isso me tocou muito. Deixa eu... tá. Não é que eu acendi um incenso, tá um cheiro de queimado. Eu falei, oh, meu Deus, não posso tacar fogo aqui. Até eu fui olhar para ver se será que pode. Não, o meu tá tudo bem. Mas assim... também tá tudo bem. Então, e outra coisa que quem fala muito isso é o Peter Levine, lá da minha formação de trauma, chama-se Felt Sense. Mas a gente conhece, é só mais um nome. Isso, Freud chamaria do inconsciente, Jung do inconsciente coletivo, mas a gente fala
proximidade do ser, esse campo energético, vibratório, que eu fiquei de careta, surpresa mesmo, como o online não quebrou. Não, Foram exatamente. sessões emocionantes, foram Profundas, eu também encontros senti uma evolução profundos, fabulosa dos processos. encontros, né? Sim. Encontros, até a grandes pedidos. Eu acabei atendendo uma pessoa, outra nova, porque, enfim, a princípio eu também não queria, mas aí o tempo foi se passando, as pessoas precisando, enfim. E houve uma conexão. Os que já me conhecem, também conseguimos instalar uma conexão onde tudo aconteceu impressionantemente, sem eu tocar, sem o meu abraço costumeiro, o meu beijinho na testa, como eu gosto de fazer, de dar. Mas, assim, como você disse lá no início, muita reinvenção para que a gente pudesse estar nesse lugar, né? Estar nesse lugar que a gente escolheu, foi escolhida, não sei muito bem, mas que o dom se faz, né? A gente sabe disso. E as coisas aconteceram. Eu Então, sinto assim que eu acho que o amor cura tudo, né? Então, vencer a barreira sim, do preconceito e até sim, mesmo das ferramentas em sim, psicologia, né? Porque sim, eu também sou terapeuta corporal como você sim, e a gente trabalhou de uma forma amorosa que sim. tocou e que facilitou as pessoas, né? Cada um viveu o seu processo sem que necessariamente a gente, né, Tenha que se tocar, né? e eu Tem, acho que isso sim, é o ser em detrimento ao ter, quer dizer, acontecendo justamente o contrário, né? A era do ser, exatamente, em detrimento exatamente. ao ter, a pandemia, o confinamento reduziu, eliminou as distrações, as rotas de fuga, e cada Sim, um teve que se sim, iluminar, quer dizer, teve que ficar sobre a influência da sua luz interna. com Não certeza, podia, né? com Nem certeza, projetar e nem buscar. Nem buscar o exatamente, outro para se preencher e nem tampouco projetar, porque não havia lugares. Você não podia sair para projetar. exatamente. Né? Então, aquele Então, momento é o momento que você tinha que enfrentar os seus demônios internos. Né? exatamente, Aquele mergulho no âmago do seu ser. Não tinha jeito. Isso para a gente exatamente. também, né, Raquel? Não para Nossa, nós, não. Para profissionais. nós, eu falo para os meus queridos, minhas queridas, para nós duplamente. Eu acredito. Porque se a Sim. gente está nesse lugar, a gente tem que se olhar triplamente. A gente tem que Não, se e aquela coisa questionar elitista também, diariamente, né? cara. Aquela coisa elitista das regras que você. É, As condições que a gente. Que a foram. gente Que a gente nunca acaba se impondo, né? a gente nunca teve muito isso, né? Assim, acho que a Sim. gente não tem isso. Não, a Elitista no gente não nível tem. A gente não elitista, tem. a gente não tem. Elitista no nível de eu tô aqui, você tá aqui. Não, a Mas gente não tem. existem mesmo regras no consultório de não saberem É, tanto da vida da gente, boa. E sim. eu decidi, eu falei, não. Quantas vezes eu tive que cancelar a sessão e falar mesmo para o meu cliente? Teve uma que foi muito interessante. Eu estava atendendo, quando de repente toca a campainha, aí vem minha ajudante, Dona Raquel, isso agora há pouco tempo. A moça que veio colher sangue, eu falei, cara, mas eu marquei 2 horas depois. Ela disse que se não sair, vai-se embora. Eu falei, meu Deus. Aí eu virei para minha querida cliente, falei, minha querida, a sua pizza vai colher sangue. Ela não sabia se rir, se chorava. Segura aí que eu já volto. Você pode esperar? Eu posso, né? Eu falei, então espera aí. Aí cheguei lá, minha querida, eu estou trabalhando. Você pode colher o sangue aqui rapidão? Porque. E dana sai tubo, né? E dana sai tubo. E não parava de sair tubo. Eu falei, Jesus. E nisso, com tranquilidade, com calma. Aí eu falei, terminou? Gratidão, obrigada. Segura a Manu aí, tranquei a porta. Vamos continuar? Nós paramos em tal ponto. Então, assim, essa Sim. humanidade que, para quem está acordado ou despertando, pode ter se tocado mais positivamente com a pandemia. Que eu acredito, que eu vi muito nos meus queridos e nas minhas queridas, quebrando paradigmas,
é, se questionando, se reinventando, mudando caminhos e, de alguma forma, né, a gente é um pouco espelho nisso, você sabe disso, né? Sim, claro. O Freud dizia, né? Você só vai até onde... O seu cliente só vai até onde você vai. E eu E acho até que concordo. essa forma que a gente tem de trabalhar, que é a mesma, né? Dessa abordagem Sim, humanista, essa psicologia que a gente faz humanizada, transpessoal, ela facilitou, né? Porque a gente sim, nós já vimos fora desses protocolos todos, né? sim, Eu acho que sim, essa reinvenção só veio confirmar para a gente que sim, essa forma de trabalhar é uma forma que desperta o curador interno do outro. Né? Eu fiquei exatamente. realmente muito feliz. Né? Inclusive, Você, eu então, que trabalhei faz fazendo meditação em grupo, né? e fazendo Individual. gravação de séries de É, Qigong, paciente que precisando, ele está com um barato. problema da medicina chinesa, eu trabalho com isso. Então eu É, gravo assim, mando para ele, sabe? que Então, barato. esses recursos. E a própria, o Sound Healing, né? As tigelas de Sim, cristal, tocando as tigelas, ajudando o paciente, respira, que ele entrava, sabe, super ansioso, então calma, sim. respira antes de começar a sessão. Coisas que eu não, É, sabe, foi é, maravilhoso. Eu exatamente. acho que foi um ponto assim muito alto do trabalho, né, do nosso É, trabalho como do nosso psicóloga, né? trabalho, é. E deles como seres em evolução. Eu Sim. percebi que foi um intensivão. Eu brinco com eles, eu falei, vamos lá, que agora vai. Porque tinham coisas que alguns tinham muito medo, mas aí se viram mediante a um, meu Deus, o que vai acontecer daqui a um ano, dois? Não sabemos. O globo terrestre está tomado. Então, vamos fazer o que a gente precisa fazer, vamos ser felizes, né? Vamos tentar buscar algumas alternativas. Então, acho que nós nos reinventamos e as pessoas que eu acompanho também. Eu acho Soninha, que teve uma coisa assim muito interessante, no meu caso aqui no Espaço Jaya, no Instagram, a rede de ajuda, nós meditamos todos os dias, muito desde o legal início da isso. pandemia até agosto. Muito E eu legal fazia com isso. muito prazer e as pessoas entravam, e isso foi todos os profissionais que se Sim, disponibilizaram, compareceram sim. para fazer lives também. Então foi realmente Ganhos, uma né? união, né? Muito grande, muito Muito grande. grande. Minha querida, são 19h30, eu queria te fazer um pedido, né? A gente está falando inicialmente, para quem está entrando agora, de todo o ganho e de toda a superação desse tema pandemia, desse tema distanciamento. E agora eu queria tocar em alguns pontos que eu acho que não tem para onde a gente fugir, que são das dores e das perdas. Até em honra, eu semana passada perdi um tio, é, um amigo. Eu tenho clientes muito queridos que perderam familiares muito próximos, pai e etc. Então eu vou pedir um minuto de silêncio para que a gente possa, né? Eu vou falar um pouco das partes negativas, mas antes gostaria de propor, tudo bem, Soninha? Tudo ótimo, claro. Eu Um perdi o minuto de cunhado também, silêncio. né? Você perdeu seu cunhado, é Perdi meu verdade. cunhado há É 20 dias verdade. atrás também. Eu quero que esse minuto de silêncio a gente possa fazer em respeito, cada um na sua, cada um no que acredita, no que não acredita, mas não há nada mais simbólico no meu olhar espiritual, não religioso, que é totalmente diferente, do que o silêncio. Então, vamos dar uma pausa.
honra, agradecimento, pedido de luz. Nosso namastê, né? Então, quando você me convidou, parecia o que falar das perdas, né? Perda é perda. Perda é dor, perda é luto. E nós tivemos muitas, muitas. Então, por isso eu pedi para fazer o silêncio, porque nesse ponto não há muito o que ser dito. Eu acho que cada um no que acredita, podendo mandar a sua luz para os seus e para todos os seres, né? Todos os seres sencientes, né? Como diz no budismo, para todos os seres, porque acho que chegou a hora da gente entender que o que está do nosso lado, né? Pode ser o nosso familiar ou a pessoa que está morando, sei lá, em outro país, mas é um ser humano igual a gente. Então, perda é perda. Mas tivemos outras perdas também, né? Tivemos a perda da liberdade, do próprio ar, que ficou limitado numa máscara. As crianças sofreram muito. Eu acompanhei, né? Por ter uma filha pequena, sobrinha, afilhada. Perderam um pouco o espaço no período pior da pandemia, né? Que de alguma forma a gente está numa segunda onda de novo. Enfim, algumas famílias descobriram, né, que o melhor caminho era a separação mesmo. Só que isso não foi a pandemia. A questão já existia. Voltamos a dizer, a pandemia só colocou luz na sombra. Como falamos no primeiro momento, que botou também... A sombra foi dissipada pela luz. Então, também teve o oposto, né? Mas, assim, eu percebi também um momento significativo de álcool muito grande entre as pessoas, entre clientes, entre pesquisas que eu andei lendo, muito significativo. Geral estava bebendo todo dia para dar uma neutralizada, que é, né, uma forma de amortecer licitamente. É uma rota de fuga também, né? Exatamente, a rota de fuga. O que eu não sei o que vai acontecer para daqui a pouco. A rota de fuga mais acessível, né? Exatamente. Isso mexe com aquilo que a gente fala muito, particularmente nós duas, amiga Mitra, o controle, né? A gente sempre falou muito disso. Eu falo para os meus queridos, a gente controla quase nada ou muito pouco, mas nós nos acostumamos a um grande controle, que é uma rotina. Acordo, tomo banho, vou, faço, volto, programo uma festa, final de semana eu vou para tal lugar. Eis que, de repente, nada. Controlar o quê? O escovar o dente, o levantar da cama. Muita gente não pôde ir para o trabalho porque o trabalho não estava mais aceitando. Muita gente perdeu o trabalho, né? Outras perdas significativas. Então, assim, ano desafiador, né? Extremamente desafiador. A gente está falando agora, para quem está entrando, das perdas, né? Começamos aí com um silêncio em respeito a todos que foram desse plano para o plano superior, que morreram, desencarnaram por Covid. E estamos falando de perdas significativas do dia a dia, né? Eu acho que a gente perde também um pouco do egoísmo, né? Também. Porque, na verdade, a sua cura, o seu direito à liberdade depende do cuidado com o outro. Né? Então, a gente está perdendo um pouco o orgulho. Sim, a arrogância, né? A arrogância, né? Porque nós ficamos todos iguais, né? Independentemente da sua condição financeira, né, social, política, não importa, mas todos nós estamos vulneráveis e pequenos diante do vírus, né? Exatamente. Então, por mais que você tenha recursos, você não pode fugir.
Não né? dá. Você pode pagar uma viagem de primeira classe, mas não pode ir. Exatamente. Então, eu acho que a gente está Exatamente. perdendo um pouco do orgulho, sabe? Isso é difícil para algumas pessoas, mas Sim, isso sim, vai eu gerar, percebo pode isso. gerar um bom resultado, né? Eu Que a percebo isso, pessoa Mitra. então acho que É, também se perdeu isso, né? sabe que eu percebo? As pessoas que já se trabalham ou que já estavam com a sementinha lá estão com mais facilidade. Mas as que não também estão sendo forçadas a. É Não tem exatamente a escolha, né? espremida. Não tem É, escolha. Estamos todos sendo. foram despejados sem aviso prévio. Exatamente, Todos nós fomos. exatamente, exatamente. Eu acho que tudo aquilo que a gente era teve que deixar de ser. Sim, E todo mundo teve que sair sim, do lugar, sair da zona de sim. conforto. É, Né? é, Independentemente do seu nível de consciência, exatamente. todos nós tivemos que subir, né? Esse convite. Me Né? lembro do primeiro mês, eu enlouquecida entre fazer comida. Você sabe que eu cozinho muito bem, para não dizer o contrário. Né? A Sônia faz comida até indiana, que são deliciosas. Eu não é a minha área, não é a minha área. Mas eu tinha que alimentar uma criança, né? Com legumes, verduras, ainda alegres, porque não, né? Tá numa fase de não quer isso, não quer aquilo. Então, assim, eu me via no início e eu tenho um cliente querido que perguntou: como é que você está se virando? Aí eu, desesperada, entre varrer, entre limpar, porque a parte da casa eu sou boa. Era uma coisa que eu sei fazer bem. Mas não há tempo, né? Outra questão é o tempo. Começamos a descobrir novas maneiras de usar o tempo. E descobrir, por exemplo, né, que você pode fazer um bolo delicioso com a filha, que você pode conseguir, sim, fazer uma comidinha básica, porém gostosa, saborosa, e se descobrir não uma chefe, mas alguém que quebra o galho. Então, assim, mas para isso, passa por esse lugar que você está falando. É descer da arrogância. É descer do, não, isso aqui eu não faço. Não vou lavar. Vai lavar roupa, sim. Vai lavar, vamos arear a panela. Eu lembro que eu fiquei sem fazer unha um tempão. E agora minhas unhas estão bonitinhas, feitas para hoje, obviamente. Mas, assim, já parei de novo. Porque eu não ia. Não ia. Além de tudo, o salão ficou fechado um bom tempo. Então, os nossos desafios foram os desafios pequenos, às vezes, né? As perdas pequenas nos trouxeram grandes aprendizados. É o que eu digo. E para cada um de nós, bateu na porta direitinho com o devido endereço. Eu acho que cada um que está aqui agora, né, eu queria convidar a fazer uma reflexão se o desafio que bateu à sua porta não foi exatamente o que você precisava para crescer um pouquinho mais. Os meus foram. E, assim, o das pessoas que eu acompanho também. E eu arriscaria, né? Tenho lido, tenho visto um monte de coisa, que para cada um foi mais ou menos por aí, né? Como os grandes desafios. São as perdas, as pequenas perdas do dia a dia. As perdas necessárias, né? Para Necessárias. a Tem um evolução de livro, cada né? um. Da Tem perdas Judite. necessárias, da Da Judite. Violet. É, Fala isso. Perdas necessárias, eu acho. E assim, o que eu sinto é que a gente, né, nós estamos sobre a égide de um grande luto, né? sim, E passando e passeando pelas fases do luto. Você vê sim, que a gente começa com a negação, vai para sim, raiva, tristeza, até chegar à aceitação. São as etapas. sim. E ver que nesse Elizabeth momento, né? Kubler-Ross, é isso aí. Nesse momento a gente está novamente na fase da negação, né? Então, o Exatamente. aumento do número de casos, as pessoas acham que não acabou. Então, é essa aflição. Exatamente, a ansiedade, né, antecipatória, a gente faz aquela cena, né, do futuro, a mais catastrófica possível, Sim, e a gente sim, não consegue controlar os resultados. Então, assim, sim. estamos num caldeirão, né? Nós Num não saímos, caldeirão. né? Não, A gente está falando como se tivesse passado, mas não, eu não. acho que é porque tá longo, né? Então tem a Sim. primeira parte, a segunda parte, parece série. A Aí terceira a parte, pessoa não aguenta, ela volta exatamente, né? Exatamente. para fase inicial da Exatamente. negação
e daí vem a raiva. Então, tudo Exatamente. isso, né, que a gente está vivendo enquanto processo de luto, a gente acaba Exatamente. projetando as nossas relações, a nossa vida. Então, é Família, uma aflição contínua, né? é. Então, a gente tem que pensar também que a gente vai ter, a gente dá conta, compreender isso, lidar com isso com amorosidade, buscar os recursos de Compaixão, respiração, né? de silêncio, para a gente ter compaixão com a gente, porque é Isso, super natural, né, a gente isso. viver isso. E assim, Compaixão com por a isso é que eu gente. chamo esse ano de 2020 para 2021, eu chamo de travessia, não passagem de ano. É, É uma não travessia, porque é, a gente está não é mesmo. atravessando, né? E é Exatamente. isso. E são pedras e obstáculos, tudo que a gente precisa superar para a nossa evolução enquanto humano, ser humano. Exatamente. Né? Então, assim, olha a angústia que eu preciso aprender a cuidar do outro Sim, para eu poder, viver né, também, né? viver também. Então, não é Viver uma coisa que também. depende só de mim, é É. coletiva, né? O convite É, é esse, né? você me lembra A Ter da Vida, né? Daquele físico Capra. Isso já vem escrito e era dito há muitos anos atrás, a gente sabe disso. Eu, pelo menos, eu só não imaginava viver em carne e osso esse momento e esse processo. E é Sim, exatamente isso, porque o medo é absolutamente natural. Só que o medo sim. exacerbado gera o que eu estou lidando com alguns clientes: fobias, síndromes de pânico, porque são pessoas que têm mais dificuldade de entregar, de soltar. E nesse momento, meus queridos, todos que estão aí conosco agora, não há o que segurar no nível macro. A gente tem que entender e segurar o dia após dia. Acordou, é o presente, é o tal do É o estado presente, de né? É o presença, estado de exatamente. presença. Eu estou aqui, o que eu tenho para fazer por hoje? Vou cuidar de mim, como você bem disse, vou cuidar do outro, não vou me expor. Desculpa para alguns que eu falei, Elizabeth Kubler-Ross, eu não expliquei, a Sônia falou as fases, né, que uma grande mestra que já se foi, ela era uma psiquiatra famosíssima e trabalhou muito com pessoas que morreram de câncer. Ela fez uns estágios onde a gente passaria da negação para a aceitação. E eu vejo que a gente está transitando muito entre uma coisa e outra. Até porque Ó, é uma espiral, não é linear, né? exatamente, Então, isso acontece exatamente, com a gente. Qualquer perda, a gente vai e volta exatamente, nessa espiral, né? Então, a gente tem que exatamente, entender isso e criar essa amorosidade até com as reações do outro, daquele que convive exatamente. com a gente, porque tá difícil Tá porque é um difícil para todo túnel mundo. sem É, luz, né? Você não vê a luz no fim do túnel, né? é, Aquilo vai e vem, vai e vem. Vem é. alguma coisa que é uma esperança, de repente não é mais. Então, Exato, é um exato, processo. Eu exato. acho assim que a gente precisa encontrar a equanimidade, né? Como Isso, dizia o Buda, isso. né? Nos É o ensinamentos. equilíbrio. Sim, Exatamente. Então, é o controle, né? Não só, vamos dizer assim, do apego, mas também da sim. aversão. Controlar esses impulsos, né? Não Esses só do apego, impulsos. mas também da aversão. É. Então, a gente fica pegada à vida que já foi, que não vai voltar, Não, e também a gente tem aversão não. pelo momento. Então, assim, criar uma forma de viver, né, no aqui e agora. Quer dizer, É. como é que eu posso desenvolver a minha vida ou continuar a minha caminhada nessa travessia com todas essas Exatamente. pedras, né? Como pisar Exatamente. para eu continuar o caminho, né? Aí Esse a gente vive muito quando bom você isso. faz uma travessia. Eu, por exemplo, quando fiz o caminho de Santiago, Muito eu bom via isso. muito isso, quando eu tive que atravessar uma montanha. Eu falei, caramba, como é que eu vou pisar aqui para não cair? Então você tem que olhar o que eu faço? Mas eu tenho que atravessar. Então, eu acho que Tem que esse ir, né? momento é muito assim, né? Como é É. que eu saio? Como é que eu faço para me relacionar? O Natal, o Ano Novo, como é que eu vou Sim, lidar com essas festas? O sim, que eu vou criar enquanto solução para esse sim, momento? Senão a gente sim. E o que pira, essas. não Exatamente, aguenta. exatamente. E podendo valorizar mais a vida na Terra, né? Sim, Eu queria começar até para a gente, daqui a pouco vai ter que concluir,
alguns talvez não se perguntassem tanto o que eu estou fazendo aqui. Sabe aquele programa de vida? A vida bonitinha? Crescer, ter filhos, ter um bom emprego, trabalho, e nananã. E nunca puderam, né? Nunca talvez tiveram contato com o abismo, com esse abismo de tem um motivo maior para eu estar aqui? O que eu posso fazer pelo outro? Ah, não, o que acontece na China não vai chegar até aqui. Se dane. Os países, não é à toa que eles têm os aeroportos muito bem orientados e cuidados com como chama? Os passaportes. Exatamente, Protocolo. se você não tem aquele visto, você não entra. Então, assim, o vírus não tem visto e foi para qualquer lugar. Assim como a humanidade, e eu acredito que a compaixão interna, que começa por nós, como você muito bem falou, com a paciência nossa no que a gente ainda não consegue ser. E do que a gente está sentindo, e do né? que a gente Você está ter compaixão sentindo. pelo que a gente está sentindo. E esperar que a coisa possa se transformar. Eu percebi, nesse momento, primeiro, né, eu falando para mim 500 mil vezes e, ao mesmo tempo, trabalhando nas minhas meditações e para os meus clientes queridos. Calma. Não é de uma vez que você atravessou a tua montanha. Foi de uma vez, Mitra? Não. Não. Então, pois Foi na difícil. Índia nós vimos, né? Até o pezinho no esgoto a sua amiga que enfiou. Logo aonde? Na Índia. Então, assim, desafios a gente tem agora no nível micro, mas que é o nível mais importante que eu vejo desde criança, que é o nível pessoal de autoconhecimento. Esse é o grande desafio. Não é o desafio, vamos dizer assim, coletivo, ele é a consequência das superações individuais. Pessoais, exatamente. Né? Então, A é a individuação do superação de Jung, cada né? um. É o mito da Individuação, individuação do porque Jung. Jung fala isso, né? Que todos nós temos uma alma e que a realização da meta da alma é que nos leva ao processo de individuação. Eu queria só deixar uma mensagem aqui para a Muito gente bom. refletir sobre não é Muito o bom. que eu estou fazendo aqui, é por que eu estou Pra... aqui. Por que eu Também, estou né? nesse momento, né? Qual é o que eu A minha posso fazer para tarefa agora, contribuir, né? né? Uhum. Então é isso, qual é a meta da minha alma? Porque é isso que realiza a gente, né? A realização da alma é o processo de individuação que o Jung falava, né? Então, assim, Sim. no lugar da gente estar assim, focado na gente, no nosso sofrimento individual de ter perdido uma vida que a gente tinha, por que a gente não contempla a existência que a gente tem? Sabe? Sim. E que nós estamos sendo mantidos pela existência. Então, sim, ali a Fernanda coloca, qual é a minha missão? Qual é o meu Dharma? Né? O que eu posso fazer nesse momento? Então, eu acho que o que eu posso fazer, né? É essa consciência da irmandade, de que nós somos interseres, estamos na mesma malha cósmica, unidos por essa malha. Eu acho que o convite é muito isso, da gente despertar para isso, né? né? Para essa consciência da compaixão, do amor. Com certeza. Né? Eu acho que esse é o convite maior. Mas eu concordo plenamente e complemento só mas isso passa por um olhar pessoal para quem ainda não tem. Sim, e muita gente não tem, Mitra. Eu percebo isso. Muita gente está despertando. Eu escuto muita reclamação assim, tá pior do que antes. Raquel, tá pior do que antes. Eu não acredito. Eu realmente não acredito. Eu acho que está melhor, mas é do jeito que você falou lá no meio. Nós estamos num processo. Não é agora que eu acho que a maioria vai despertar para essa questão espiritual da alma. E você sabe que o resultado, né, de todo o processo de transformação se dá no caminho, durante o caminho, na travessia e nunca na chegada, né? A chegada é só a chegada. A chegada é só a chegada. Só a chegada. Então, essa passa. A Fernanda perguntou, né, qual a minha missão? Tá dentro, né? Tá aí dentro. No fundo, eu acredito que ela saiba. Ela só vai ter que aprender a descobrir, porque nós não temos uma missão, nós temos algumas, como você bem falou. É com a gente, é com o meio que a gente vive, é com quem está em volta, mas o primeiro passo é a compaixão
interna. É a paciência individual com a gente, com quem está em volta, para que a gente possa não criar hipocrisia, mas de verdade olhar para fora com o olhar que Jesus olharia, cara. E, assim, a malha, como você falou, está mais do que clara. A teia da vida está completamente entrelaçada. E ainda assim, tem algumas pessoas que não podem ver agora. Mas elas vão Não ver. dá. Eu acho que Elas assim, a verão. gente, Eu creio. a grande sugestão para que eu vejo, né, como sugestão, é da gente viver sob a influência da nossa luz interna, Isso. sabe? Porque é isso que nos dá, vamos Buscando dizer isso assim, aí. todos os recursos, a força que a gente precisa para concluir essa travessia. Isso Quando vai aí. terminar? Não importa. O que Não importa interessa. É. é cada passo que você dá e a cada desvio que você consegue fazer, mas você só desvia de uma pedra se você percebe ela, né? Então a gente tem que ter Perfeito. atenção plena, né? Para cada momento da Perfeito. nossa vida, a dificuldade que a gente está, né? É isso, olha, a Minha gente querida está Mitra. terminando aí. Ai, que Eu pena. queria te agradecer muito pela sua participação, Ah, a todas as pessoas que chegaram aqui hoje no Espaço de Aia, que essa é a uma nossa honra. última live ao vivo esse Uma ano, a gente honra, uma retorna em honra. janeiro. E você sabe, né, que é uma profissional que eu admiro muito, uma mulher que eu admiro muito, e assim, Você também, minha uma Mitra. mitra, Mitra uma é irmã de companheira do alma, né, caminho. gente? É, Explica para mitra é irmã eles. de alma. É irmã de E é alma. isso. E que muito obrigada. E que a gente possa se encontrar, né, outras vezes. E é Vamos, isso, gente. vamos. Que vocês tenham assim uma noite, né, de muita reflexão e que se continuem regidos pela luz interna de vocês. É isso. Buscando os recursos, porque tem recurso. Sim. Estamos com sombras, mas temos luz. E a luz é sempre mais forte. Porque na A luz verdade a é gente sempre mais precisa forte. sim, é a gente buscar a unidade, né? É. De quem somos, é isso. É a Tá minha bom? taoísta predileta. É isso aí. Vamos pro Te tal, adoro. continuando no caminho, senão a gente fica no Continuando no tal do outro, caminho. né? É, Beijo, adoro. gente. Muito Tchau. obrigada, minha querida Obrigada, Mitra. Mitra. Beijo. Sônia, obrigada a cada querido que esteve aqui com a gente. Obrigada a todos É, vocês. Um fim de ano maravilhoso, com que a luz muita esteja luz e muita conosco. reflexão interna. Tá bom? Namastê, nosso namastê. Namastê. Beijo. Amém. Saúde e Haribol. longevidade para todos. Saúde, saúde. Tchau. Obrigada, Vai obrigada. ficar no IGTV gravado para quem chegou depois e quiser assistir desde o início. E muito Ah, obrigada, gente, pelo carinho, por vocês terem passado por aqui. Tchau, obrigada tchau. pelo convite maravilhoso. Tchau. Tchau, Mitra.